Oi pessoal, bora falar sobre mais um Kage no universo de Naruto, mais especificamente o primeiro Tsuchikage. A gente já terminou os Kazekages, os Mizukages, a gente vai passar para os Tsuchikages, depois para os Haikages e por fim para os Hokages. E os Tsuchikages são bem pouquinhos, mas tem muita coisa envolvendo eles nas minhas teorias. Afinal de contas, eles são os Kages que menos apareceram no universo de Naruto e eles são a quantidade menor de Kages que já existiu no anime. Então, vamos falar aqui mais especificamente começando pelo primeiro Tsuchikage, que foi o Ishikawa Kamizuru. Então, vamos falar aqui sobre suas habilidades, a sua história e teorias. Vamos começar com sua história. Então, vamos iniciar esse vídeo? Bora lá. Para começar, Ishikawa nasceu durante os períodos dos estados combatentes, onde as pessoas viviam em média 30 anos de idade, que é um período muito curto. E se você reparar bem na aparência de Ishikawa, ele envelheceu. Isso é um fato bastante curioso, afinal de contas, envelhecer, onde as pessoas morrem com 30 anos de idade, realmente dá pra perceber o quão poderoso esse cara era. E tem mais envolvendo sobre ele, que nas minhas teorias que eu vou falar pra você. Esse cara pertencia a um dos poucos clãs mostrados na Aldeia da Pedra, que era o clã de controladores de insetos, que no caso eram as abelhas, o clã Kamizuru. Ele foi um clã de grande prestígio, quanto o primeiro Tsuchikage realmente portava como um grande membro. Inclusive, eu acredito que ele era um dos mais poderosos ninjas dali, já que ele se tornou Tsuchikage, o líder da Aldeia da Pedra, ainda enquanto ele ainda era um pouco jovem, não é? Estava ali na sua estágio de um pouco para velho, mas ele ainda era jovem um pouquinho quando ele se tornou o Tsuchikage. Ele tinha, né, de acordo com o filler do Naruto, mas pelo menos é um filler do clássico, mas tipo, é um dos poucos dados que a gente tem sobre esse personagem, é que ele tinha um livro complexo de habilidade de inseto, onde ele conseguia controlar todos os tipos de insetos possíveis, desde a abelha, que é o básico do seu clã, até insetos variados, até os insetos do clã Kamizuru. É possível deduzir que na época dele, um dos maiores usuários de técnica de inseto era o primeiro Tsuchikage. E não só isso, ele era um dos maiores versáteis usuários da técnica de estilo terra do anime. A prova disso é quando ele simplesmente voou até o Onoki no flashback do Onoki. Isso dá para se perceber que ele tem a técnica de estilo terra. Estilo terra, técnica da rocha leve, que é uma técnica muito complexa de estilo terra, muito complexa mesmo. Então dá para se perceber, se ele tem essa técnica, ele é realmente muito poderoso mesmo, um cara muito inteligente. E também tem técnica de invocação, que foi a única mostrada entre todos os Kages, e ele provavelmente podia invocar a técnica da abelha rainha, que é uma invocação muito poderosa mesmo. E para falar sobre ele, não é? Ele apresentou-se como sendo ser bastante diplomático, afinal de contas ele estava ali naquela reunião com relação das duas bestas que ele queria, e ele disse que não assinaria nada de graça. Assim como os outros Kages, ele também se indignou quando o primeiro Kazekage disse que queria parte das terras, e ele obviamente foi o que mais se espantou, porque se você pensar, né, geograficamente, ele queria a porção de terra da Aldeia da Pedra, que ficava acima da Aldeia da Areia, e obviamente, embora ele não tenha falado nada, ele também se indignou junto com os outros Kages ali presentes. Ele foi bastante diplomático, porém ele iniciou o conflito contra a Aldeia da Folha depois do incidente com o Madara, onde o Madara acabou meio que dizendo que a Aldeia da Pedra deveria estar abaixo da Aldeia da Folha. E isso, obviamente, embora ele seja um cara que tem um pensamento assim, muito filosófico, né, sobre ele via o caráter das pessoas através da rocha, com a determinação de uma rocha, mas ele não deixaria a sua aldeia ser submetida abaixo de outra aldeia, que no caso seria a Aldeia da Folha. Então os conflitos entre as aldeias se iniciaram, provavelmente entre o estouro da Primeira Guerra se iniciou, e assim entre lá pelo seu final da sua vida, o segundo Tsuchikage já assumiu, que no caso era o Mu. Mu provavelmente foi o discípulo do Ishikawa, velho. E também provavelmente ele criou e desenvolveu várias técnicas junto com seu discípulo, que era o Mu. Ele de fato entrou em grande conflito com outras aldeias, mas provavelmente a guerra só instaurou-se quando o Mu assumiu como Tsuchikage. Você via que muito da política do Onoki, né, que é uma política meio trapaceira, só pensando pelo bem da sua aldeia, veio do Mu, já que o Mu tinha essa ideia de tipo tentar ganhar tudo acima de qualquer custo, beneficiar a sua aldeia além de tudo. Já o Ishikawa não, ele tinha um certo pensamento mais tênue, mas provavelmente ele também não compartilhava a ideia de que sua aldeia deveria servir outra nação. E é claro, não é ele, embora ele tenha assumido ali na sua faixa etária do auge de seu poder como Tsuchikage, ele acabou envelhecendo e eventualmente morrendo de causas naturais. Curiosamente, ele é neto do Onoki, e o Onoki também é baixinho, assim como ele. Provavelmente da genética deles é que eles são bastante baixinhos mesmo. E vamos falar sobre as habilidades dele.
Tirando a técnica da rocha leve, ele não apresentou nenhuma técnica. Então vamos colocar aqui a técnica do Clanka Mizuru, que apareceu no filler, e a técnica do Onoki, que é basicamente voltado para técnicas de estilo terra. A única técnica canônica que ele apresentou foi o estilo terra, porém eu acredito que ele tinha o estilo vento, estilo fogo, estilo água e estilo terra, os 5 elementos basicamente. Por que eu acho disso? Por conta da minha teoria, mas fique claro, a única técnica canônica é apenas a técnica do estilo terra. Ele possui a técnica do clone de cera de abelha ou clone de pedra, que ele também pode criar, mas como ele é do Clanka Mizuru, ele também pode criar a técnica do clone de cera de abelha, que é um clone muito sofisticado que é formado pelas ceras das abelhas. Estilo terra, colmeia de rocha, ele consegue criar meio que um casulo assim, de como se fosse uma proteção de rocha, só que com técnicas de abelha, velho, é muito bizarro isso. Mas ele consegue utilizar, já que ele pertencia ao Clanka Mizuru. Técnica da abelha de mel, que ele pode criar um enxame de abelha, só que elas são feitas de mel e cera de abelha, que pode atuar tanto como enxame para distrair ou atacar o inimigo, ou pode até atacar com ferrões, que pode acabar matando o inimigo eventualmente. Técnica bomba de abelha, que basicamente abelhas com papéis explosivos contendo nela, mas ele pode ser também ocultados dentro da própria abelha com cera de abelha, ou também pode explodir em grandes enxames contendo papéis explosivos. Técnica correr obstáculos, ele possui a técnica mais avançada de estilo rocha e ele foi o primeiro Tsuchikage, não é possível que ele não perderia a técnica de andar sobre obstáculos, ele provavelmente também tinha essa habilidade. Técnica invocação da abelha rainha, que eu já tinha falado pra vocês, não é uma invocação que pertencia ao Clanka Mizuru, que invoca a abelha rainha, e como ele era provavelmente líder do Clanka Mizuru na sua época, ele também tinha a técnica de invocação da abelha rainha. Técnica 1000 ferrões de abelha, essa daí pode atuar, né, como se fosse disparo dos ferrões através das abelhas de mel e podem atacar o inimigo e voar em grande distância e atuar em diversas áreas diferentes. É uma técnica incrivelmente letal que pode deixar o corpo totalmente dormente através do veneno das abelhas e também pode ser incrivelmente letal. Claro, não é um Kage como ele e um provável líder do Clanka Mizuru, essa técnica era extremamente letal em suas mãos. Técnica movimento do núcleo da Terra, essa daí foi mostrada pelo Onoki, que foi o terceiro Tsuchikage, e por um figurante lá no início da quarta grande guerra de Naruto. É a técnica onde você pode mover o núcleo da Terra tanto para baixo quanto para cima. É uma técnica muito poderosa de estilo Terra e provavelmente ele também tinha essa técnica. Técnica da rocha leve foi a única que ele apresentou-se, de fato, foi a única técnica que ele apresentou no anime, no flashback do Onoki, onde ele podia voar. Realmente é uma técnica muito poderosa mesmo, que é complexa de estilo terra, mas eu também acredito que ele também tinha o oposto dela, que eu vou falar agora. Técnica da rocha pesada, que é uma técnica ao oposto da rocha leve, onde você flutua o corpo. A técnica da rocha pesada consiste em você colocar a mão no seu inimigo e deixar tão pesado onde ele não consegue levantar um dedo. É a melhor técnica de imobilização, é essa técnica da rocha pesada, que provavelmente é o oposto da técnica da rocha leve. Técnica do Golem. O Onoki sabe essa técnica, no game foi mostrado que o Moon também sabe essa técnica e o Akatsuchi também sabe essa técnica. Provavelmente entre a família dos Tsuchikages é uma técnica bastante comum e provavelmente o primeiro Tsuchikage também tinha essa técnica, a técnica do Golem de terra. Estilo terra, técnica parede de terra, que é o básico para qualquer usuário de estilo terra, não é? Eu não poderia colocar o básico de 5 elementos, mas sim apenas do estilo terra, porque foi o que ele apresentou oficialmente. E é uma técnica que ele provavelmente sabia muito bem, até criar a técnica de muros gigantescos a muros incrivelmente finos de estilo terra. E provavelmente essa daqui já é uma teoria à parte. Eu separei porque é só uma teoria, tá, gente? Não levem esse daqui, pelo menos essa daqui não levem muito em consideração, que ele provavelmente tinha o estilo poeira, técnica do desmembramento do mundo primitivo, que é a Kekeitouta. Só que por que eu tô falando isso? Porque ele não apresentou. Se ele não apresentou, não está no anime. Nenhuma das técnicas que eu falei até agora está no anime, mas essa daqui é muito específica porque ela é incrivelmente rara. Então, diferente das outras que pertenciam ao Clanka Mizuru ou pertenciam a técnicas complexas de estilo terra que eu peguei do Onoki, a Kekeitouta é incrivelmente rara, velho. Então a gente não pode deduzir com certeza que ele tinha essa técnica. Mas isso daqui eu vou apresentar por teoria, mas por teoria eu considero que ele também tinha a técnica do desmembramento do mundo primitivo, que é a Kekeitouta, uma das técnicas mais avançadas e mais perigosas do mundo ninja. E vamos passar para suas teorias e curiosidades sobre esse Tsuchikage. E eu já pegando, né, puxando essa ideia dele ter essa técnica, porque eu penso que ele tem essa técnica. Apenas 3 ninjas utilizaram a técnica da rocha leve, que foi ele, o Mu e o Onoki. Presta atenção nisso, pega a linha de raciocínio. Eles 3 apresentaram essa técnica, só que entre os 3, só 2 apresentaram a Kekeitouta, que no caso é o Mu e o Onoki.
Se você parar pra pensar e ter noção de uma ideia, a Kuroitsuchi não sabe a técnica da rocha leve, assim como ela também não sabe a técnica não sabe a técnica da Kekei Touta. Então eu acredito que elas possam ter uma certa ligação entre elas, embora sejam técnicas totalmente diferentes, possam ser uma certa ligação. Mas você está só se baseando por isso? Na verdade, o Onoki não criou a Kekei Touta, porque ele próprio disse que o Mu passou para ele essa técnica. Só que o anime em si não declara que o Mu criou a Kekei Touta, que ele apenas ensinou o Onoki. E, cara, o terceiro Kazekage, que foi dito inúmeras vezes que ele criou a técnica de estilo magnético da areia de ferro, por que não dizer que a técnica mais avançada, uma das mais poderosas do universo de Naruto, que é a Kekei Touta, não foi criada pelo Mu, já que ele teve destaque no anime? Talvez porque ele não seja o real criador dessa técnica. E o único Tsuchikage que não apareceu no anime foi o Ishikawa. E se você reparar para prestar atenção na fala do Mu, ele disse que o Onoki envelheceu, ele deveria ter graças a isso a Kekei Touta, que tipo, a Kekei Touta aparentemente tem uma certa ocasião que ela dá uma certa longitude pro seu Kage. Prova disso é o próprio Onoki, que viveu até os tempos de Boruto e viveu antes da fundação das vilas. E cara, quem envelheceu além dele foi o primeiro Tsuchikage. Ambos ficaram velhos. E provavelmente ele criou o primeiro Tsuchikage. Eu acredito que ele tenha criado a Kekei Touta. Provavelmente passou para o seu discípulo, que era o Mu, e passou para o seu neto, que era o Onoki. Ele criou-se, mas provavelmente não teve tempo tanto de desenvolver. E provavelmente quem desenvolveu mais foi o Mu, o segundo Tsuchikage. Essa é a minha teoria sobre ele, não é? Ele pertenceu provavelmente ao líder do clã, não é? Como eu falei pra vocês, a curiosidade é que, por ser o vô do Onoki, os dois eram incrivelmente baixinhos. Ele provavelmente era também teimoso como seu neto, porém ele era mais sábio e viveu mais tempo para ter uma sabedoria, uma longevidade realmente grande. E ele também tinha um livro sobre a técnica de inseto, que continha todas as habilidades de inseto do universo de Naruto. Depois que ele morreu, o seu clã entrou em decadência, que a prova disso mostra-se no filler de Naruto, não é? Que o seu clã entrou em decadência e acabou desaparecendo. Uns poucos clãs mostrados no universo de Naruto da Aldeia da Pedra, que pertencia ao clã do primeiro Tsuchikage Ishikawa. Mas esse daqui é o vídeo sobre o primeiro Tsuchikage. As minhas redes sociais estão aqui se você quiser me acompanhar por elas. Deixe seu like se você chegou até aqui. Obrigado por tudo. Se você gostou dessas ideias, dessas teorias e curiosidades do primeiro Tsuchikage, deixe seu like. Obrigado por tudo. Valeu e passe bem.